Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Inclutalks episódio 5. Hoje a gente vai receber mais uma pessoa muito especial aqui, né, Stephanie? Muito, acho que para mim todos são muito especiais, mas hoje eu acho que a gente vai falar do que meus olhos brilham. É. Pedagogia, educação, inclusão. Então hoje a gente vai receber aqui Adriano Faria, que é pedagogo, psicólogo, especialista em psicopedagogia, professor do ensino superior e educação básica, gestor escolar e psicólogo clínico. Então, o Adriano, com essa formação multifacetada, né, vai trazer um olhar muito valioso sobre o papel também da mediação, né, que é o que a gente mais vai falar aqui hoje. Adriano, seja muito bem-vindo, muito obrigado por participar. Eu que agradeço, me sinto muito honrado de estar participando. Parabéns pela proposta, pelo compromisso científico, pedagógico, para a gente, de fato, apoiar as famílias, ajudar essas famílias e futuros profissionais. Temática incrível, equipe incrível. Obrigado mesmo. A gente Nós que agradece, agradecemos. prazer. Adriano, para começar, na sua visão, o que significa ser um mediador da aprendizagem e não somente um transmissor de conteúdo? Caramba, hein? Foi bem técnico. Gostei do seu posicionamento, mediador de aprendizagem, porque mediador nós temos mediadores em tudo, né? Mediador de Uhum, conflito, enfim. Mas quando a gente fala de inclusão, é mediador de aprendizagem. sim. E a minha dupla de direção, a gente sempre brinca nisso, né? Vai ter o professor, vai ter o aluno, e ele tá ali no meio para fazer com que essa linguagem faça sentido para aquela criança. Eu comecei a mediação na minha época ainda de graduação, eu fui monitor, e aí eu sentia aquela questão de eu preciso falar a linguagem do estudante, porque o meu professor não está alcançando a turma, né, de uma forma geral. Isso lá em 2014, no início da pedagogia, na área de tecnologia de educação. E desde então eu acredito que mediação é isso, é um profissional capacitado, a gente precisa também deixar isso claro, que não é um estagiário, que não é um estudante de licenciatura aleatório colocado dentro da escola, ele precisa ter uma formação, compreendendo as nossas bases, né, de ensino, BNCC e enfim, todas as outras frentes, e ele precisa ser um articulador. Então, eh, eu vou ensinar matemática para todos, mas como é que eu ensino, assim, nome fictício, tá, para o João, que tem descalculia? O mediador ele vai estudar sobre isso, ele vai criar materiais, né, junto com aquele professor, ele vai fazer uma linguagem assertiva, e então vai fazer com que o conhecimento seja construído, não transmitido. Só que a gente hoje tem uma grande dificuldade com isso, né, de entender Uhum. esse mediador. Então, ele tá ali realmente como uma ponte entre o professor, o currículo, a base e a própria criança no seu contexto social. Ele é um professor, Exato. né, mas ele é do individual. Eu Então, costumo ilustrar, professor Adriano, que o mediador, ele que cria a oportunidade igualitária. Eu acho que é boa, ele é que verdade. oportuniza É a equidade o da a educação. exato, e o mediador ele vai dar oportunidade de forma igualitária, Sim, então alcançando realmente o conteúdo, o conhecimento para todos. Então eu para costumo todos. ilustrar que o mediador, ele é o que oportuniza o saber. É, Muito bom, boa. bem Verdade, colocado. acho que É, faz muito sentido faz, isso, né. faz muito sentido. Porque eu tô oferecendo para aquela criança, para aquele cérebro, um suporte que nem todos vão precisar. Então isso é equidade, porque igualdade é eu colocar uma prova igual para todo mundo. Mas quando a gente olha para a singularidade do sujeito, eu falo isso para os meus alunos de pedagogia e psicologia. Nós somos de áreas plurais com práticas singulares. Então o mediador é o singular, entendeu? Ele vai olhar com uma visão não só para o sujeito, mas para aquele sujeito e todas as suas interfaces. Então, fica aqui um apelo para que as famílias estudem sobre mediação e não acho que o mediador ele vai resolver outros pontos que a gente pode deixar aqui para conversar ainda nesse podcast, mas de introdução, ele faz parte desse cenário. Ele é Uhum. pedagógico, o mediador é totalmente pedagógico. O mediador ele precisa ter conhecimento do conteúdo que está sendo trabalhado, ele tem que fazer planejamento, né, essa história do mediador chegar e falar para a professora: "Ah, me entrega aí o que eu tenho que fazer", não, ele precisa estudar o caso, ele precisa elaborar, ele é um profissional. É o agente transformador, Isso, então ele tem que tem que ser. trabalhar nesse sentido de fica aqui também um convite no empoderamento da classe dos mediadores, né, porque eles Exato. ficam muito ali escondidos, submissos a um professor regente. Não, ele é o professor daquele aluno, ele é o mediador do conhecimento, é ele que vai oportunizar para essa criança aprender matemática ou
qualquer outra área. Então, a visão da pedagogia, assim. Sim, sim. E agora na visão da psicologia, você acha que o que você, como psicólogo, Sim. isso moldou ou mudou um pouco a forma como você enxerga o papel do professor dentro da sala de aula? Olha, como psicólogo, eu vou te dizer que isso me trouxe hoje mais desespero, porque Uhum. agora com a saúde mental, né, a gente fica mais preocupado. Mas eu sei que algumas pessoas podem entender essa fala como uma crítica muito grande, mas como psicólogo e professor do curso de psicologia, eu não vejo hoje no Brasil a psicologia preparada para mediação escolar, a não ser que tenha uma especialização, tá? Então, o psicólogo ele tem um papel muito importante na escola, que traz a questão do bem-estar, da compreensão do processo biológico cognitivo. Ele tem um papel importante na conscientização e acolhimento das famílias. Mas quando fala de mediação, lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura hoje já nem aceita mais os estudantes como mediadores, porque de fato fogem do viés educacional. Então, eu, como psicólogo, o que que eu trabalho na escola? A formação empática do professor, né? As inteligências múltiplas, esse cérebro neurodiverso. Eu ensino para eles as funções de cada lóbulo, os remédios, né, os fármacos. Então, mais pedagogicamente falando, a não ser que tenha uma especialização em psicologia escolar, que ainda assim vai estar voltada para projetos, para uma visão mais aberta, institucional. Mas para a mediação, ela está com a família. Aí eu vejo muito claro o papel da psicologia, né, de lidar com as ansiedades, com os medos, com os pensamentos disfuncionais, com as crenças, né, com as ideias cristalizadas. Eu gosto muito da Gestalt, aprendi isso muito com o Diogo sobre a figura e fundo, porque eu sou de uma psicologia mais behaviorista, e ele é de uma área da fotografia e da psicopedagogia que fala sobre esse sujeito que está na frente, que está atrás. É o que está na frente dele, o que constrói ele por trás. Figura e fundo da própria Gestalt. Então, essa família, o que que ela coloca como evidência? O psicólogo, naquele momento, é crucial para conversar sobre o PEI, sobre, olha, não é só isso aqui, seu filho não tem só esse rótulo. Seu filho tem essa questão, mas como outras questões também que vão aparecer ali, personalidade, né. Então aí fica legal a psicologia nessa mediação. Agora em sala de aula, costumo dizer que precisa ser uma formação pedagógica. Chão de escola, né, que a gente estava Exatamente. conversando antes de Sim, começar sim. programa, episódio, chão de escola. E psicólogo ele não tem essa visão, mas também não deixa de aprender, tá. Uhum. Tá aí aberto os conhecimentos, as pós-graduações, mas Você falou aí sobre algumas questões, alguns problemas que podem ser evitados, né. E, em que momentos que a mediação pode, evitar talvez, não sei, que algum problema pequeno se acabe aumentando, se torne um problema clínico talvez, Uhum, problema institucional no sim. futuro? Olha, Hã. a mediação e aí entra a mediação geral, né. Uhum, As pessoas precisam estar preparadas para conversar com essas famílias sobre essas questões que vão passar ali na identidade da pessoa. Eu costumo usar aquele é um conto? É uma não sei o nome, que se dá de Bem-vindo à Holanda. Toda mediação lá na escola, a gente começa com esse Bem-vindo à Holanda, porque imagino, você planeja essa gravidez, né, o filho ideal, utópico, né, platônico. E no meio dessa gravidez você ou no final, né, tipo, nasceu, você descobre, eu não vou dizer problemas, né, eu vou dizer características bem peculiares, singulares naquela criança. Todo o seu emocional que estava preparado para receber aquilo que você criou na sua cabeça, cai por terra e você perde todo o seu sentido. Aí entra a sensibilidade de um profissional, de falar com aquela família que tudo vai poder ser construído no tempo daquele sujeito que acabou de chegar. E a escola, a mediação, a clínica, enfim, o profissional precisa ser empático nisso. A família, ela teve um plano, e esse plano vai passar todas as áreas. Nós somos biopsicossociais, né, nós temos a questão biológica, eu imagino o meu filho bonito, forte, grande, o psíquico, é a psique toda perfeita, o social agradável, e ele vem com um transtorno. E o transtorno, ele não tem manual. Então você vai ter que aprender tudo isso. O conto é mais ou menos isso, você tem uma viagem para a Itália e chega à Holanda. A Holanda é linda, tem várias situações, mas ela é um pouco mais devagar, o público.
Então, a mediação entra nessa costura que o sujeito precisa alinhar alguns pontos, juntar um tecido. E esse mediador, não só escolar, mas também clínico, enfim, ele vai ajudar esse pai a compreender, a aceitar. Aceitar por quê? A questão social impõe um padrão. Então, você precisa aceitar que não há padrão. Você precisa compreender, né, incluir para além de um verbo, que esse sujeito vai ter um tempo diferenciado, que a aprendizagem não vai ser conteudista, que a construção de família vai se dar, mas talvez num tempo um pouco mais prolongado. Ou seja, você tem que mediar várias frentes, não só a acadêmica. Exato. Então, o apelo que fica é: não clame pela mediação só acadêmica. Aceite o acompanhamento clínico, que ele também é uma mediação, uma psicoeducação. E aí, como é que isso vai evitar outras patologias? Você recebeu um diagnóstico de TEA, vamos supor. A gente vai precisar explicar, pelo menos eu cobro os meus alunos em psicodiagnóstico, tem que explicar o passo a passo para essa Exato. família, porque nem todo mundo é psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, enfim. E como é que a gente evita novas patologias? Quando isso é bem explicado, você diminui um possível quadro até de TAG. Porque essa ansiedade que você fica por resolver uma questão que não é resolvível. Ela é uma situação que vai ser compreendida, adaptada, minimizada, mas jamais ignorada ou purada, porque não há cura Exato. para sua personalidade. Você é esse jeitão aí que você tem. Então, quando você media isso, quando você explica para essa pessoa que tá tudo bem, né? Tá tudo bem dentro de um tá tudo bem ali. Eu adorei quando saiu essa ideia de médio, leve, moderado para 1, 2 e 3 Suporte. de suporte, porque é leve para quem, é moderado para quem, ansiedade para quem, né, medo para quem, enfim, tudo isso pode ser evitado quando nós temos um diagnóstico bem elaborado, um prognóstico bem escrito, um feedback bem feito e uma família elucidada sobre o caso. Então você evita depressão, você evita ansiedade, você evita transtorno de pânico, porque tudo isso vai se acalmando dentro de você. Você aceita a escolaridade no tempo dele. Você entende que não vai ser uma folhinha, que o ganho vai ser talvez o escrito na areia. Uma apresentação musical, como foi hoje na minha escola, né? Que 3 anos esperando esse momento, mas chegou. Quem disse que não vai chegar? Então, quando você me pergunta sobre como evitar, é sobre educar esse cérebro. O cérebro precisa de estímulo para que tenha uma boa resposta. Então, tudo bem explicado fica mais fácil de ser compreendido e minimiza. Então, hoje eu tenho famílias ansiosas, buscando ansiolíticos, antidepressivos, porque não conseguem lidar com o enfrentamento do diagnóstico. Porque a família também precisa ser acompanhada. A família também precisa ser mediada. Essa mãe precisa ser acolhida. Ela precisa ser ensinada. Esse pai precisa ser explicado. Não é só a criança que está ali, é um meio social todo. E a escola também precisa. A gente não tem uma fórmula de bolo. Ah, mas quantas crianças autistas tem aí dentro? Mas cada um é um. Então, esse professor precisa ser ouvido, precisa ser validado, precisa ser mediado, essa família, essa diretora, a equipe multidisciplinar, porque vou pegar meu personagem, João, ele tem várias frentes, e ele não é igual Maria, não é igual Alice, não é igual, enfim, não é igual. Então, quando você media, mediar mesmo, de senta aqui comigo, vamos conversar. Olha, é isso, isso e isso. Você planejou isso? Dá para fazer dessa forma. Olha, a gente pode ir por outro caminho. Cara, você tira, acho que, sei lá, 40 quilos das costas dessa pessoa. Com Tipo assim, certeza. você vê a respiração, fala assim, tá bom. Até técnica de respiração ajuda, né? E aí você evita um fármaco que não era necessário. Evita outro diagnóstico, que é outro peso. Nossa, mãe ansiosa, criança ansiosa. Todos nós temos ansiedade. Eu adoro uma fala da Ivete Sangalo, que ela fala que se ela não entrar no palco com a borboleta no estômago, que é ansiedade, pra ela já não faz mais sentido nenhum. Todos nós temos que ter ansiedade. Eu tive ansiedade de vir pra cá. O que que eu vou falar? Como é que eu vou me preparar? Né? O medo é saudável, a ansiedade é saudável quando é explicada. Aí quando ela não é, vira de novo uma classificação nosológica, mais um rótulo, mais um remédio, mais uma terapia. Nossa, tudo de novo. Então, quando você media bem, você evita patologizações, né? Processos mais complicados. E aí visa, para fechar esse pedacinho, o que a OMS tanto clama, que saúde não é ausência de doença ou de transtorno, mas é tratamento assertivo com acesso à cultura, saúde, educação, bem-estar, suporte
E aí você é uma pessoa saudável, mesmo com diagnóstico. Aham. E também tem tudo a ver com vínculo, né? Com o Ah, estabelecimento de vínculo. vínculo é Tem tudo. dizem que algumas pessoas dizem que vínculo é a base de todo aprendizado, né? Cara, É, Vygotsky estava certíssimo. Acho que ele ia ficar mega feliz com o mundo de hoje. exatamente. E aí, falando ainda sobre o vínculo, qual é, na sua visão, qual é o papel da relação afetiva com isso, né? Com a mediação da aprendizagem? Cara, educação é afeto. Eu volto É. a dizer, minha dupla de direção tem tatuado isso na mão. Ele já foi convidado porque Ele já foi quer Ele tem que convidado, ele tomar tem que aparecer coragem, aqui. vir Ele tem que aqui e aparecer falar. aqui. falar de chão de escola. Educação é afeto. Uhum. Eu tô afetando você agora e você tá me afetando. Sim, Positivamente. positivamente. Tô muito feliz. Então isso é um afeto. Mas também pode ser uma coisa muito ruim. Exato. Então, um papel pode te afetar positivamente e negativamente. Hoje eu escuto assim, Adriano, eu só preciso de um laudo para tirar de todas as minhas costas. É uma angústia da minha vida inteira. Eu falo, realmente, para você é importante esse laudo. Pro outro, o laudo chega assim e fala, meu Deus, não. Um papel, eu tenho alguma coisa. E quando essa família, ela, ela é afetada por isso, alguém tem que vir correndo e dar a mão para falar, calma, vou te afetar de outro jeito. Né? Divertidamente, a gente ama esse filme. Criar memórias boas, vivências. Então, o afeto é tudo. Lá na escola a gente tem um lema que é família, escola e editora, né? Que é a parte conteudista. A gente precisa da família do nosso lado. Família que eu digo hoje, né, bem elucidado, é quem cuida, quem ama, quem dá suporte, quem orienta. E aí, se esse professor cria esse vínculo, que é a magia da educação, né? Que ele abaixa, olha no olho, ele fala com a criança, ele acolhe a criança, ele segura na mão da criança. Isso não é capacitismo, gente. Isso é carinho, isso é afeto. A educação é baseada em amor. Paulo Freire já falava sobre isso. Né? Vygotsky, Piaget, todo mundo clama por isso. Então não estão errados, pô. Um montão de gente falando sobre isso. Não é a nossa geração que vai destruir essa ideia. Mas é um amor de mãe, aquele amor tipo, parem, tô aqui. De limite, mas um vínculo necessário. Então é importante. Eu falo que eu não converso com as mães dos meus pacientes na primeira sessão. Elas vão me contaminar. A gente vai criar um vínculo ali, e aí elas vão falar tudo que elas querem, e eu vou ficar caçando na criança tudo que elas querem. Então eu não converso. Grande Jorge Visca já deixa isso orientado. Porque eu quero ter vínculo com o meu paciente. E é exatamente o que a gente faz aqui na Ensina Incluir. Não Algumas é? famílias, quando procuram, ué, mas você não quer conversar comigo primeiro? Não. Não, eu quero conhecer seu filho, eu quero saber Isso. as demandas e o que ele precisa de mim. Uhum. Mas não, todo mundo primeiro faz anamnese familiar. Não, aqui eu Não. preciso conhecer, eu quero que ele se Quero saber sinta quem à vai ficar vontade. comigo. Exato. Entendeu? E o que a gente vai Quem vai viver conseguir comigo passar. esses 6 meses, cara. Então, Exato. 6 meses em quem tá escutando, 6 No meses. mínimo, né, professor? Mínimo, por favor. Nada de fast food de laudo. Não, Entrou por um lado do restaurante, sai com o outro com laudo na mão. Então é isso, é você escutar e você perguntar para essa. Que você pergunta pro seu paciente, você sabe o que você tá fazendo aqui? Pergunta. Por que você acha que você está aqui? O que você acha que você. O Isso. que aqui é importante para você? O que você imagina que você veio fazer aqui? Exato. Cara, as descobertas. E olha que eu não sou da psicanálise, hein? Mas é muito engraçado o inconsciente. Tio, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Eu falei, eu também não sei o que eu vim fazer aqui. Hoje eu não sei. Tio, sabe sim. Eu falei, se eu sei, então o que você sabe que eu sei? É da autonomia. Eles têm muito a ofertar para nós. Eles precisam também ter espaço de fala, porque todo mundo fala por eles. Eu tô falando aqui de criança, que é a coisa que eu. O objeto de estudo que eu mais gosto, porque é fantástico a evolução. Então ele chega no consultório, tio, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Não sabe. Eu acho que a gente veio comer bala. Não, minha mãe falou que eu falei: "Opa, então você já tem uma noção. O que que a sua mãe falou que você veio fazer aqui?" "Eu vim estudar o cérebro." Eu falei: "Então a gente vai ter que abrir o cérebro, né, a gente vai ter que." Não dá. O Diogo tinha um paciente que ele falava assim: "A gente vai conhecer o tio, a gente vai conhecer o cérebro." É o Diogo: "Vai." Ele: "E onde está o cérebro?" "Na cabeça." "Vai abrir minha cabeça?" Então, é essa inocência que cria o Aham. vínculo. E na escola a mesma coisa, e no ensino superior, que é onde eu tô. E aí entra um negócio, já é adulto. Não, gente, outro espaço que clama por atenção, né, clama por profissionais atentos, sensíveis,
que são adultos, que tiveram uma trajetória, às vezes, sem um apoio ou com apoio, mas fala que o ensino superior, até porque a legislação não se estende até lá, então, Exato. literalmente, tem que ser um processo empático e educacional de criar esse vínculo. Então, eu trabalho no ensino superior desde 2014, com inclusão, né, com pessoas que fazem parte do Instituto Helena Antipoff, e tínhamos todos os tipos que você possa imaginar de inclusão. Pessoa cega, surda, porque é assim que se fala, tá? Ficam com medo cega, quem não vê, As surda, quem pessoas não têm medo escuta. de falar. Deficiente visual somos nós que utilizamos óculos, né? Que não Uhum. tá ali em cima. Enfim, eu tinha um aluno que era design. Uhum. E a turma falava assim: como é que ele vai criar uma arte se ele não enxerga? Eu falei: e o cérebro precisa só tem um lóbulo occipital? E os demais? A gente só enxerga com os olhos? E a criação? Então é esse vínculo, eu ficava perto dele e falava assim: meu amigo, o que que você imagina? Ai, Adriano, porque ele já teve visão e perdeu, né? Cara, eu queria uma coisa assim, tal, e eu criava com ele. Olha, tá ficando mais ou menos assim, assim, assim. Eu acho que era isso que eu imaginava, tal. E deixa sonhar, deixa ter vínculo. E concluiu sua faculdade. Estudante de psicologia, que não se via porque era cega. Psicologia não enxerga o corpo, enxerga a alma, então não precisa necessariamente de olho, porque quantas pessoas enxergam e não veem o sofrimento e a angústia do outro? Isso é vínculo. É você dar ponte, é você abraçar, é você acolher. E não tem como fazer inclusão sem vínculo. Não tem como. Não tem. E falando sobre fazer a inclusão, como é que o mediador ele pode, cuidar de si mesmo para poder fazer uma mediação eficaz? Porque isso também é um ponto Perfeita importante. pergunta. Esses dias alguém perguntou pra gente no carro, duas professoras da escola, quem cuida da professora? Aí, gente, a direção. E Aquela história do quem é que faz o palhaço rir, né. É. quem cuida da professora, gente, é a direção. E quem cuida da direção? E aí? Aí elas ficaram olhando assim, tipo, falei, a gente tem que se Se cuidar. cuidar, Então, exatamente. terapia, corre, se desespera, grita no banheiro, mas o mediador ele precisa fazer psicoterapia. Todos nós, né, Todos nós. precisamos. Mas eu falo pro mediador, porque eles se culpam muito. Né, eu não tô conseguindo, não tá evoluindo, a culpa é minha. Não, não é sua, é um tempo. Você precisa também, né, de entender que isso não é algo tão simples. O mediador também precisa se cuidar estudando. Então, educação também é um cuidado. E eu falo sobre se pagar, né? Ele precisa se pagar. Qualquer profissional da área de educação hoje precisa se pagar. O que que é o se pagar? É se permitir a fazer alguma coisa para si. Comprar uma roupa, sei lá, é tomar um café sozinho, é meditar, enfim. Eu tenho muitas dificuldades em aceitar isso, porque eu sou uma pessoa muito agitada. Então eu vejo alguém parado, eu cobro a pessoa tá fazendo alguma coisa, mas isso é uma persona minha que eu preciso melhorar em psicoterapia. Mas o primeiro ponto é psicoterapia, é ter válvula de escape, saúde mental, atividade física, tá? É um combo. Ele precisa estudar também para evoluir as suas ponderações e ele precisa compreender sobre, educação temporal, porque não é no tempo dele que aquela criança vai aprender. Então, ele não pode jogar nessa criança o que o pai já joga, que são os desejos, os planejamentos, tudo. Não. É por isso que faz muito sentido a Gestalt na mediação aqui e agora, né. Carl Roger, ele deve ser o padrinho da mediação, porque é tudo voltado para a pessoa, né, ACP, abordagem centrada na pessoa, centrada naquele sujeito, não é sobre mim, seria sobre você se eu fosse mediar alguma coisa sua, e o seu tempo não é o meu. Então o mediador precisa trabalhar essa questão dessa ansiedade, desse vamos dizer assim, dessa educação estereotipada, moral, ele precisa trabalhar isso nele. Que ele vai ser aquele profissional que vai estar no chão, que vai rolar, Exatamente. que vai brincar, que vai dançar junto com a criança, com a mãe. Ele tem que se desprender de toda aquela ideia moral, do que o profissional tá. Não, ele não é essa pessoa, o professor não é essa pessoa, o psicólogo Sim. não é essa pessoa. Acho que ninguém deveria ser essa pessoa. Eu cheguei a receber um rótulo, né, porque eu trabalho com mediação há muito tempo, mediadora chão de escola. Sim. E aí eu precisava criar recursos para alcançar, né, os Uhum. meus objetivos na mediação. E as professoras regentes falavam: "Ah, ela inventa moda. Ah, isso não dá para mim não. Ah, não, tem que fazer isso.
Você vai ficar no chão, você vai trazer areia colorida. Então a gente leva um pouco de rótulo também, de querer mudar o cenário, de querer sair da zona de conforto. Era por um indivíduo, mas a gente alcançar todos os demais, né, Mas se a Adriana? gente não tocar uma alma humana, não faz sentido nenhum o Exatamente, nosso mas, trabalho, né? assim, às vezes Posso é ter mal 30. visto também, né, o profissional que quer fazer Olha, acontecer. a gente poderia fazer depois um encontro sobre essa necessidade da pedagogia, da educação ser unida, né? A gente não tem nenhum conselho. Sim. Porque, cara, Exato, não temos. que briga, que coisa chata. Você não é bom pra você, Alecrim, né? Você tem que ser bom pro seu aluno, Uhum. pro seu aprendente, pro sujeito. E que bom que você levava as areias tudo colorida, É, né? Cheio de a da rainha das maletas. exato. É isso, faz todo sentido isso. Eu lembro quando eu cheguei no ensino superior, para trabalhar ainda estudante de pedagogia, né, estagiário de inclusão. Adriana, você vai ficar aqui depois do seu horário montando isso? Você acha que realmente isso vai adiantar? Eu falei, eu não sei. Se vai adiantar, eu não sei, mas eu prefiro ficar depois do meu horário porque não tem ninguém aqui me perturbando. Que aí eu consigo montar o plano que eu preciso fazer, montar um recurso, gravar um vídeo, fazer alguma coisa, pegar o material e gravar, porque nós tínhamos muitos recursos, mas pouco usados, pouca instrução. Hoje a gente é muito mais tecnológico. E aí eu tinha que fazer autodescrição de imagem de anatomia. Foi aí que eu me encantei pela parte humana. Eu tinha alunos na área de enfermagem, o professor, infelizmente, não queria fazer a autodescrição da imagem, e eu tinha que fazer aquilo junto com uma psicopedagoga, e a gente ficava lá na instituição até 10, 11 horas da noite. A gente era o amostrado, a gente era o chato, a gente era o que queria salvar o mundo. E eu acho que a educação é o que salva o mundo, né? Exato. E aí saí de lá cansado. E eu lembro que eu era só um estagiário e ela já era profissional. Ela, vou pagar o seu Uber, a gente vai pra casa e tal. Depois eu fui trabalhar em Campo Grande, fui transferido. Já que é bom, vai pra lá então. E ficava lá até tarde da noite morando na Penha. E sempre isso. Meu trabalho sempre ficou muito em primeiro lugar. Esse é um ponto ruim pra gente, tá? A Sim. gente tem que aprender a tratar e cuidar das nossas famílias, da família, das pessoas. Mas é porque você fica tão ansioso, olha aí, é o que a gente conversou um pouquinho Uhum. atrás, para ver um resultado, que a gente ignora todos os nossos limites biológicos e se entrega ali. Então, o mediador tem que se entregar, obviamente, com limite e tal, e ignorar todas essas falas disfuncionais, todas essas falas soberbas na área de educação, porque educação ela se faz assim, além do horário, infelizmente. Uhum. Mas eu queria dizer que aproveitar essa pauta, que o Brasil ele está bem evoluído nesse ponto, tá? Nós temos diversos cursos, nós temos diversas áreas que outros países não têm. Então, olha você hoje é profissional. Preciso de falar com um psicólogo, você tem que se validar. Olha você hoje. Olha o seu trabalho, olha a sua importância. Foi lá com aquela areia colorida que tudo Com começou, certeza, sem dúvidas. entendeu? Olha quantas pessoas você conheceu. Olha quantos vínculos você criou. Olha quantas pessoas você pode ajudar mais hoje, inclusive aquelas que te julgou, porque os nossos professores precisam de formação continuada. Sim. Os nossos professores precisam continuar estudando e entender que vínculo, processo, tudo isso é para sempre. É para sempre. Só pra gente fechar isso aqui, eu lembro de uma experiência na educação básica quando eu cheguei, eu falo assim em qualquer lugar. Em 2016, fui dar aula de geografia, município. 40 crianças na sala. Era sobre relevo. Gente, vergonha. Eu tenho muita vergonha disso, desse episódio na minha trajetória. Fui ensinar sobre pão de açúcar como relevo na Penha, gente. Uma criança levantou a mão. Tio, pão de açúcar é aquele pão com açúcar da padaria. Cara, meu mundo caiu naquela hora. Falei, que profissional eu sou. Meu Deus, eu ignorei todo o contexto que eles vivem. Eu ignorei tudo, tudo, tudo. Zero vínculo. Aí eu, não, pão de açúcar, gente, você ainda foi ficando pior. Eu, não é possível que vocês não conhecem as crianças. Lá da padaria a gente conhece, tio. Eu falei, meu Deus, Não eles tinha não conhecem o pão vivência. de açúcar. E eu olhei pra mim, eu olhava pra mim, assim, sabe, fazendo aquela introspecção, eu falei, tá, deixa, a gente conversa depois, outro dia. E subi. Minha mãe trabalhava na portaria da escola. Eu falei, mãe, tô muito frustrado. Preparei uma aula toda de geografia, fiz o desenho, tudo. E eles não conhecem Pão de Açúcar. Minha mãe, pô, por que que você não falou da Igreja da Penha? Não é um relevo? Aí eu, e o morro que eles moram? Avenida Brás de Pina, Complexo da Penha. Eu, ai, meu Deus. Falei, tá, na próxima aula eu volto. E fez todo sentido quando eu fui falar sobre isso em geografia. Então é essa empatia, é esse vínculo, é a análise social que a gente precisa fazer. E aí eles aprenderam o relevo.
Será que tem professores respeitando o contexto social dessas crianças? Será que a gente está falando de transtorno realmente, ou déficit de aprendizagem, ou falta de contextualização? Cadê o vínculo? É, Sensibilidade, né? exatamente. Mediação tá no silêncio, tá nos gestos, Sim. né? Tá na percepção do ambiente. Tem tudo a ver com isso. Tem tudo, você tem que olhar ao seu redor. Você não tem como chegar no negócio e simplesmente achar que você é o dono do conhecimento, entendeu? Exatamente. Então, se você. Aqui a gente vai encerrar esse episódio com uma pergunta. Se você pudesse deixar aqui para os mediadores, né, uma mensagem, talvez para que eles se tornem vetores mais conscientes da aprendizagem. Qual é a dica de ouro que você poderia dar para essas pessoas? Né? E também para as pessoas que elas precisam ser alcançadas pela informação do papel do mediador. Então a gente está falando com duas pessoas, tanto as famílias que Sim. têm que entender o papel da mediação, quanto com os mediadores que estão se formando agora. Qual o recado que você deixaria? Olha, primeiro eu quero deixar uma frase que eu falei num evento em Teresópolis, que deixa isso muito claro. Remédio é tudo que pode remediar, tá? Não necessariamente um fármaco. Então tem mediação que clama pelo remédio para a criança ficar ali concentrada, enfim. E a gente tem que lembrar que um fármaco, ele vai tocar a biologia humana. E o nosso trabalho toca a alma. O mediador precisa entender que a maior dádiva do trabalho dele é quando uma criança aprende, não quando ela está parada, comportada. A educação, ela não é morta, ela não é estática, ela é em movimento. O Perfeito. mediador precisa estar em movimento, a escola precisa estar em movimento. A educação pede por momentos afetivos, de memórias afetivas, de significados. Então, o mediador ele precisa pegar esse conteúdo e trazer sentido. Ele precisa trazer essência. Ele precisa trazer sensibilidade. E a última coisa que o mediador precisa lembrar é do transtorno que aquela criança tem. Perfeito. É a última coisa que ele precisa lembrar. Ele precisa lembrar que ali há um indivíduo cheio de sonhos, com necessidades de aprender e que ele está sendo o facilitador desse processo mágico que é dar autonomia para um indivíduo, para um ser humano no futuro. Ele precisa entender que inclusão não é bengala, inclusão é suporte. E que suporte não é facilitar a prova, é facilitar a aprendizagem. 1 mais 1 é igual a 2, como 300 mais 50 é igual a 350. O mediador ensina competência e habilidade. Adição é o que precisa ensinar. Complexidade o mundo já vai entregar depois. Então é isso. Ele precisa ser simples, ele precisa ser humano, ele precisa ser sensível e ele precisa lembrar que dali daquele lado não tem um transtorno. Tem uma pessoa simples, né, igual a ele, cheia de sonhos e que só quer aprender. É isso. Perfeito, maravilhoso. A gente começou falando sobre mediação, terminou falando sobre humanidade, né? Então, pessoal, eu vou pedir. Adriano, você tem alguma rede social, alguma coisa que alguém possa seguir você e Cara, acompanhar o seu trabalho? pode ir lá no meu Instagram, né? É Adriano com 2 underline Faria. Não sei quem é o outro Adriano Faria que ficou meu nome. Então, ali no meu Instagram eu posto desabafos de professores, memes, coisas engraçadas, mas eventos importantes, dicas e toda uma rotina de uma direção, de um professor que vive normalmente, que nós somos humanos, mas que acho que é um canal também de impacto. Então, fiquem à vontade, né? Participem dos eventos que a gente convida, que vocês estão mais convidados, Muito obrigado. né? A gente busca fazer eventos sempre gratuitos, porque formação, ela precisa ser contínua e a gente sabe que hoje em dia é tudo muito difícil, ainda mais para quem está na área de mediação. Então, é isso. Sigam no Instagram, olha as A coisas. gente vai deixar o Instagram dele aqui na tela, ou pra você que está assistindo no YouTube, o Instagram dele vai estar aqui na descrição, tá? A gente vai colocar depois. E se você está ouvindo a gente pelo Spotify, ele também vai estar na descrição do episódio. Então, só você ir lá na descrição do episódio que vai ter o arroba lá do Adriano. E a gente também vai marcar ele lá no nosso Instagram. Então, siga também Ensino Incluir lá no Instagram. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo, de curtir, porque isso aumenta a relevância do vídeo e a gente pode alcançar mais pessoas que precisam ser alcançadas, que precisam ouvir.
porque, como o Adriano mesmo disse, inclusão para além do verbo, não é isso, Para além Adriano? do verbo. Para A além do gente verbo, precisa lindo isso. atuar Então, mesmo. a gente precisa alcançar mais pessoas, então a gente viu a gente na missão de cultivar um futuro mais inclusivo para todos. A gente se despede por aqui e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.